mesmo grandes deidades como a deusa da terra, que testemunhou a iluminação do Buda, ou Agni, o deus do fogo, permanecem dentro da esfera do Sansara, mesmo que em um nível muito elevado. Isso é aceito tanto no hinduísmo quanto no budismo. Às vezes é passada a impressão de que o budismo desacredita as deidades hindus tratando-as como relativas. Mas isso não é verdade. Elas sempre foram vistas dessa forma, parte de um ciclo de existência sem início e sem fim, completamente diferentes do Deus absoluto das religiões monoteístas. Nós somos feitos dos 5 elementos e somos inteiramente dependentes deles. Portanto, quando começam a se desintegrar no momento da morte, significa que nosso mundo comum está chegando ao fim. Se os tomarmos como reais, pode parecer que eles se voltaram contra nós e estão destruindo nossa própria existência. Mas, se entendermos a natureza dos 5 devas, veremos que não existe nada a temer e nada que possa ser destruído. Um dos conjuntos de versos conectados com liberação através da audição chamado a prece e aspiração para a libertação da perigosa passagem do bardo, diz: possam os elementos do espaço não se levantarem como inimigos. Possa eu ver o reino do Buda azul. Possam os elementos da água não se levantarem como inimigos. Possa eu ver o reino do Buda branco. Possam os elementos da terra não se levantarem como inimigos. Possa eu ver o reino do Buda amarelo. Possam os elementos do fogo não se levantarem como inimigos. Possa eu ver o reino do Buda vermelho. Possam os elementos do ar não se levantarem como inimigos. Possa eu ver o reino do Buda verde. Possa o arco-íris dos elementos não se levantarem como inimigos. Possa eu ver os reinos de todos os Budas. Esse verso não é apenas uma prece, mas uma aspiração ou resolução. Ele pretende ser uma forma de nos inspirar e influenciar nosso estado mental, em vez de ser uma solicitação. Ele nos incita a penetrar através de nossa percepção dos elementos materiais como sendo reais e sólidos, seja em suas manifestações criativas ou destrutivas, e a reconhecer sua essência vazia. Se houver um sentido muito forte de autopreservação na corrente da mente, então nos agarraremos rapidamente à realidade aparente e temeremos sua dissolução. Mas, já que somos naturalmente compostos dos 5 elementos, sem dúvida também possuímos a natureza inerente dos 5 devas e o potencial para despertar dentro do seu estado de ser e de consciência. O processo de 5 etapas do ego. Outra maneira de olhar a natureza da existência é a partir do ponto de vista de nossa própria percepção, da maneira como experimentamos o mundo individual que cada um de nós habita. Todos os fenômenos que aparentam existir fora de nós estão também contidos dentro deste mundo, porque a nossa experiência real dele somente existe dentro de nossas mentes, intermediada pelos sentidos. O budismo analisa esse reino da nossa experiência em termos de unidades básicas, ou dharmas, em sânscrito. Em um contexto budista, dharma no singular, muitas vezes começado com uma maiúscula, normalmente significa o ensinamento do Buda. Mas esses 2 significados da palavra compartilham um princípio subjacente e não são tão diferentes um do outro quanto parecem à primeira vista. Algumas vezes ao traduzir, a pessoa não sabe dizer qual dos 2 significados foi pretendido, e algumas vezes ambos estão implicados ao mesmo tempo. A palavra Dharma tem o sentido básico de manter e apoiar. Seu uso primário é para transmitir as ideias de lei, religião e dever que preservam a sociedade humana e são preservados por ela em uma relação recíproca. Em um nível pessoal, significa o papel especial na vida que cada ser vivente nasceu para realizar a verdade interior da pessoa, a lei pela qual alguém vive. Pode também significar a natureza inerente da qualidade de qualquer coisa, a lei que determina exatamente o que cada coisa é e faz. Assim como o Dharma de um rei é reinar, o Dharma do fogo é queimar. Nesse sentido, existem inúmeros dharmas, as leis fundamentais de tudo o que existe. Entre eles, certos elementos físicos e psicológicos em particular foram identificados no budismo como estando na raiz de nossa maneira de perceber o mundo. A ligação entre Dharma e os dharmas é a própria ideia de lei interior e verdade. O Dharma ensinado pelo Buda revela a verdade sobre a existência, a lei final da vida. Dharma, a verdade em si, manifesta-se espontaneamente como os muitos dharmas, as realidades fragmentadas da existência relativa, temporária. Eles tomam muitas formas, aparecem e desaparecem. Ainda assim,
em essência, nunca foram nada além da verdade. No budismo, o mundo externo nunca é considerado separado do observador. Só podemos conhecer o mundo como o experimentamos. O universo físico certamente não é ignorado, mas é sempre tratado como indivisivelmente ligado com o mundo interior da consciência. Portanto, na análise budista, ele é representado por somente 5 dharmas, o campo dos 5 sentidos. Todos os fenômenos materiais são definidos pelo fato de que podem ser vistos, ouvidos, farejados, saboreados ou tocados. Se não fossem perceptíveis pelos sentidos, não saberíamos nada sobre eles, e o que quer que venhamos a conhecer chega até nós somente por meio dos sentidos. Todos os outros dharmas estão envolvidos com os processos de percepção e consciência, e com estados psicológicos. Esses estados mentais condicionam a maneira pela qual experimentamos o mundo, de tal forma que mente e corpo, interior e exterior, nunca podem ser separados. O sistema de dharmas descreve a existência, não de uma forma teórica, mas como ela é realmente vivida por seres conscientes de momento a momento. As várias antigas escolas budistas desenvolveram diferentes listas e número de dharmas, mas seu propósito sempre foi o mesmo. Eles são uma ferramenta para a análise, de forma a observar como o sentido de ser surge, a partir de uma combinação de muitos atores diferentes e como evolui e se perpetua, embora não tenha uma realidade independente própria. No melhor método conhecido de análise, todos os dharmas são agrupados em 5 categorias, que são os 5 skandhas: forma, sentimento, percepção, condicionamento e consciência, descritos em detalhe mais adiante neste capítulo. A palavra sânscrita skandha tem um duplo significado. Pode indicar um grupo composto de unidades menores ou uma única unidade que faz parte de um grupo maior, como uma divisão de exército que contém muitos soldados, mas é parte de uma força muito maior. Tradicionalmente, em seu uso budista, a ênfase era no primeiro sentido, a ideia de que cada skandha é composto de um grupo de dharmas. Em tibetano, Phungpo significa literalmente monte, pilha, enquanto as primeiras traduções para o inglês usavam agregar. Para mim, ambas as palavras soam bastante estranhas, pouco naturais. O significado alternativo tem sido mais preferido, especialmente por eruditos ocidentais, que têm usado expressões tais como constituintes da personalidade ou componentes psicológicos. No todo, sinto que é melhor mantê-la em sânscrito. A filosofia budista é sempre prática e se relaciona diretamente com a experiência, por isso muitas vezes parece ser mais uma psicologia espiritual do que uma filosofia. O sistema dos skandhas demonstra como eles se combinam para produzir a ilusão de um ser, e ainda assim esse ser não tem base na realidade. Embora sejamos tão completamente apegados a ele, tudo o que somos e tudo o que experimentamos pode ser explicado perfeitamente sem ele. Trungpa Rinpoche descreveu os 5 skandhas como o processo de 5 etapas do desenvolvimento do ego. É por isso que não estou completamente feliz em traduzir skandha como componente, o que dá a impressão de entidades separadas em vez de elementos interativos e interdependentes de um processo. Eles não são tanto do que somos feitos, mas sim como funcionamos. Cada um de nós pensa em si como uma personalidade única, unificada, mas, se examinarmos nossa experiência cuidadosamente, podemos ver que nossos pensamentos e sentimentos estão mudando todo o tempo. Em um momento estou feliz, no momento seguinte sinto-me contrariada ou zangada, então alguma coisa chama minha atenção e a zanga é esquecida por um novo interesse. Começo a me concentrar em algum plano, apenas para descobrir alguns minutos mais tarde que estou pensando em algo completamente diferente, sem sequer haver notado. Se uma parte do meu corpo está doendo, então sinto que não sou nada além de dor. Em outras palavras, o eu está mudando continuamente. Não existe um encadeamento consciente unificador que perpasse todos os diferentes pensamentos e sentimentos. Mesmo o corpo está mudando, embora só o percebamos depois de um longo período de tempo. Somos uma corrente interminável de estados psicológicos momentâneos e interconectados. É assim que uma pessoa é vista no budismo. Em vez de um ser fixo, existe um fluir contínuo de momentos de consciência, que é chamado de contínuo mental ou corrente mental.
Os dharmas são partículas temporárias de experiência, como gotas de água que fazem a corrente fluir, enquanto os skandhas podem ser vistos como os padrões presentes na corrente. O budismo apresenta diferentes maneiras de ver essa situação e de trabalhar para superar nossos conceitos equivocados. Tradicionalmente, o ensinamento do Buda é dividido em 3 fases, conhecidas como as 3 voltas da roda do Dharma, não exatamente o mesmo que as 3 yanas descritas no capítulo 1. A primeira delas é especialmente focada na compreensão da impermanência e na ausência do ser. E aqui que a análise da experiência em dharmas e skandhas é de especial ajuda. O primeiro passo em direção ao despertar é superar nossa visão ordinária, de senso comum de nós mesmos como seres reais, sólidos e permanentes. Investigar as unidades básicas da existência mina a solidez do nosso mundo. Aquilo que chamamos corpo, ou uma mesa, uma árvore ou qualquer coisa que seja, são apenas números, termos convencionais, são na verdade somente coleções de dharmas, surgindo e decaindo novamente, combinando-se temporariamente de acordo com as circunstâncias. Desse ponto de vista, os dharmas são reais, eles são as realidades últimas, porque são o que realmente experimentamos. E o ser que é irreal, apenas uma construção da mente. A segunda fase do ensinamento é expressada na coleção de textos conhecida como os Sutras da Perfeição da Sabedoria, Prajnaparamita. Aqui é revelado que os próprios dharmas são vazios de qualquer existência independente ou de natureza inerente própria. Nesse estágio, a meditação se expande para além da área da própria falta de substancialidade individual para compreender a natureza onírica do universo inteiro. Essa compreensão quebra a barreira da dualidade do ser e do outro, e estimula o amor e a compaixão por todos os seres viventes, que estão sofrendo desnecessariamente por causa disso ou a confusão a respeito da existência. Não é mais necessário para o meditante se concentrar em identificar os dharmas separados como um antídoto para o sentido de ego. Ao contrário, com pelo menos uma experiência básica de sua ausência, existe mais ênfase em entender o processo pelo qual nossa experiência de vida baseada no ego é continuamente construída e mantida pelos 5 skandhas, e em ser vista através de sua aparente realidade. Finalmente, o ensinamento da terceira fase revela que a compreensão do vazio não é nenhuma outra senão a da natureza de Buda. A ausência de um ser limitado, individual, não é o nada, mas a experiência da presença desperta. É o grande ser, puro desde o início. A potencialidade para a iluminação existe dentro de cada um de nós, como uma natureza verdadeira, original. Esses ensinamentos são encontrados nos sutras da doutrina Tathagata Garbha. Deve-se apontar aqui que a interpretação desses sutras é controversa, e que a própria visão positiva típica da tradição Nyingma não é apoiada por todas as escolas tibetanas. A segunda e a terceira volta da roda do Dharma correspondem a ensinamentos Mahayana. Dentro dessa estrutura filosófica, o Vajrayana desenvolveu métodos dinâmicos e práticos, e o vívido simbolismo encontrado nos Tantras. Nosso estado desperto fundamental nunca foi diminuído ou destruído, apenas obscurecido pela ignorância. Mas de onde veio a ignorância? Ela surgiu daquele próprio estado básico, assim como uma ilusão. Toda a elaborada estrutura do ego e do mundo sansárico de alguma forma se desenvolveu sem qualquer realidade própria, como em um sonho. Portanto, tudo o que somos os componentes de nossa existência mundana podem ser vistos potencialmente como componentes da iluminação. No Vajrayana, a iluminação é prefigurada como tendo 5 aspectos, os 5 modos do conhecimento primordial, transcendente, personificado nos Budas das 5 famílias. Ver capítulo 7. Os tantras mais elevados sequer falam em termos de potencialidade ou transformação, mas de identidade completa. O Guhyasamaja Tantra, por exemplo, simplesmente afirma que os 5 skandhas são os 5 Budas. Em liberação através da audição, os Budas das 5 famílias aparecem durante o bardo do Dharmata, que significa literalmente a qualidade de Dharma, a dharmidade, a natureza essencial de todos os Dharmas. Raios brilhantes de luz refulgem de seus corações, que são identificados como as luzes dos 5 skandhas puros. O significado das 5 famílias é explicado no próximo capítulo, no qual a correspondência entre os Budas e os skandhas é discutida plenamente. Portanto, esse aspecto, embora muito significativo,
é mencionado apenas brevemente na seguinte descrição dos skandhas. Cada um dos 5 skandhas tem também uma associação particular com um dos 5 grandes elementos. Isso significa que existe uma conexão entre os 5 devas que são a essência dos elementos, e os 5 budas que são a essência dos skandhas, mas eles nem sempre se correspondem da maneira que se esperaria. Esse aspecto, também, é deixado para mais tarde, ver capítulos 9 e 12, quando seus interrelacionamentos às vezes complexos irão fazer mais sentido. Forma. O primeiro skandha é a forma. Normalmente, forma quer dizer aparência, o formato e a cor de alguma coisa. Em outras palavras, o que quer que seja visível ao olho. Mas aqui esse sentido é estendido para significar tudo que possa ser percebido por qualquer um dos 5 sentidos, incluindo o próprio corpo de cada um, assim como o ambiente. A forma é dividida em 11 dharmas. Os primeiros 10 representam a atividade dos 5 sentidos. Estes são as 5 faculdades de visão, audição, olfato, paladar e tato, e os 5 campos de operação, tudo que possa ser visto, ouvido, farejado, saboreado e tocado, ou sentido. Por exemplo, dentro do corpo. Esses 10 dharmas são derivados das combinações dos elementos de terra, água, fogo e ar, todos contidos dentro do elemento do espaço. Como vimos no capítulo precedente, nossos sentidos subjetivos e o mundo objetivo exterior são ambos compostos das mesmas qualidades elementares, e é por causa dessa origem partilhada que são capazes de interagir uns com os outros. Experimentamos o mundo do modo como o fazemos, por causa do que somos. Somos feitos deste mundo particular, e ele é feito de nós. O skandha da forma se refere a essa interface, a esfera de relacionamento entre sujeito e objeto, não em relação à matéria ou à existência material em si. A forma é muito básica e clara, apenas contato simples e direto entre os sentidos e seus objetos, sem interpretações, reações ou ideias preconcebidas. Ainda não é percepção, mas sem o fundamento da forma a percepção completa não poderia se desenvolver. A forma é o nosso sentido fundamental de existência neste mundo, nossa experiência de nós mesmos como corpos e dos fenômenos externos como objetos. O 11º dharma dentro deste skandha é um tipo sutil de forma chamada de o manifesto. Ele pode aparecer na mente em sonhos, visões e visualizações, ou pode ser um registro invisível criado pela meditação ou por pensamentos e intenções repetidos. Também inclui uma forma especial feita por votos e promessas solenes que criam um padrão na mente. Um voto modifica a personalidade, produzindo mudanças no comportamento e algumas vezes até mudanças físicas. Portanto, pode-se dizer que ele possui uma forma só sua. Votos religiosos são vistos no budismo como objetos sagrados que são dados e recebidos. Se alguém não deseja mais permanecer comprometido com um voto, deve ser dado de volta pelo que o recebeu, não simplesmente ser negligenciado e esquecido. Pragas são igualmente poderosas e, se não são realizadas, devem ser devidamente reinvocadas e dispensadas, como lixo tóxico, ou continuarão a fazer mal. A forma corresponde ao elemento terra, ela fornece o terreno básico para a operação dos outros skandhas. Como a terra, a forma parece ser sólida e duradoura, mas na realidade é impermanente e destrutível. O Buda disse que, quando é examinada, ela parece ser cheia de buracos e rachaduras, ou como uma massa evanescente de bolhas. Mesmo no nível puramente físico, sabemos que as coisas não são o que parecem. Uma mesa de aparência sólida não é nada mais do que uma coleção de partículas atômicas. O universo aparentemente substancial é na realidade uma dança de energia no espaço vazio. Psicologicamente, a forma é o fundamento para o desenvolvimento do ego. É uma expressão da nossa convicção de que realmente existimos. Nós nos percebemos como separados por causa da divisão entre os sentidos e seus objetos. Pensamos que somos reais e sólidos porque temos corpos, e pensamos que o mundo é real e sólido por causa dos sentidos. Fundamentamos todas as nossas vidas nessa convicção, que é em última instância uma ilusão. A forma surge da falta de percepção fundamental. Ela é o primeiro passo na direção de solidificar a abertura e a percepção do espaço. A forma e o ego criam-se mutuamente e sustentam um ao outro.
Toda essa experiência de vida baseada no ego, autocentrada, é o que chamamos de samsara. Mesmo assim, do ponto de vista definitivo, não existe distinção entre samsara e iluminação. E possível, mesmo nesta vida, entrar em um estado no qual a forma se torna uma experiência de pura presença, livre da identificação com o corpo ou de apego a ele. Então a dança espontânea da energia é revelada em todo o seu esplendor natural. Na linguagem do Vajrayana, os skandhas são realmente os 5 Budas, que expressam as diferentes qualidades do estado desperto. Portanto, para a mente desperta, a forma aparece como o Buda Aksobhya, o inabalável. Sua família é chamada de Vajra, o raio diamante indestrutível. Nele, a falsa identificação com a solidez ilusória da forma é transmutada em ser genuíno, inabalável e indestrutível, porque sua essência é vazio e ausência do ser. Nada poderia ser perturbado ou destruído. Aksobhya incorpora um aspecto da iluminação que é comparável a um espelho. Em um espelho, todas as formas são refletidas clara e precisamente, elas parecem ser reais, embora não sejam, e o próprio espelho não é afetado pelas imagens que reflete. É assim que deveríamos ver o skandha da forma. Sentimento. O segundo skandha é o sentimento, nossa resposta imediata às impressões dos sentidos fornecidas pela forma. Sentir é tanto físico quanto emocional, mas nesse nível é muito simples, direto e descomplicado, apenas uma reação instintiva que pode ser positiva, negativa ou neutra. Assim que recebemos qualquer tipo de estímulo, sentimos prazer, dor ou neutralidade, e junto com essa reação resulta um sentimento emocional de felicidade, tristeza ou indiferença. Eles não são necessariamente correspondentes nessa ordem. Algumas vezes é possível sentir-se alegre mesmo quando estamos sob dor física ou triste na presença de sensações prazerosas. O sentimento que surge entre os dois, que não é nem prazer nem dor, pode ser confusão, não estar bem seguros do que sentimos, ou pode ser indiferença, como resultado de apatia e insensibilidade. Esses sentimentos não são emoções plenamente desenvolvidas, são tão básicos que são quase inconscientes, embora estejam se manifestando todo o tempo, formando o pano de fundo de pensamentos e ações. Se olharmos com cuidado, podemos ver como nossa ligação automática ou nosso desagrado pelas pessoas, situações e ideias nos influenciam continuamente. Depois do primeiro skandha, o sentir é um passo adiante no desenvolvimento da dualidade, que fortalece o sentido do ego em relação ao ambiente que o rodeia. A distinção entre sujeito e objeto parece imediatamente mais real e válida, mesmo em um nível tão simples. Sentimentos são muito importantes para nós, parecem provar nossa existência. Porque temos uma reação ao mundo exterior, devemos ser reais e o mundo deve ser real. Instintivamente, queremos nos apegar às sensações prazerosas e evitar as desagradáveis. Portanto, apego e aversão começam a crescer. Descobrimos que o ego pode usar qualquer tipo de sentimento, mesmo a dor, para reforçar o sentido de sua própria importância. Essa é a forma de apego mais arraigada, não é apenas uma busca pela felicidade, mas apego à nossa própria identidade. Sentimentos podem parecer reais e significativos, mas com discernimento, serão vistos como vazios e transitórios. São comparados à espuma no mar, que desaparece tão súbita e rapidamente quanto aparece, ou ao voo de uma flecha entrando em nosso campo de visão e desaparecendo em um instante. O sentimento é associado com o elemento água. Ele tem a qualidade líquida da água, fluente e imutável. É afetado por toda impressão nova, assim como a água absorve as cores e sabores de tudo o que encontra. Por meio da compreensão da natureza vazia e transitória do sentimento, desenvolvemos tranquilidade e equanimidade. Por baixo do constante puxa e empurra das simpatias e antipatias, existe uma essência subjacente da mente que permanece a mesma em todas as experiências. Essa é a qualidade especial do Buda Ratnasambhava, o nascido como uma joia. Sua família é chamada Ratna, a joia preciosa da nossa natureza desperta. Ratnasambhava não precisa reagir com apego ou aversão de forma a se afirmar ou ser afirmado de sua própria existência. Ele possui completa confiança no valor e na riqueza do sentir genuíno. Portanto, pode se dar ao luxo de ser equitativo e imparcial com todos.
Percepção. O terceiro skanda é a percepção. Neste estágio, o ato de saber entra em cena. Assim ele é às vezes, e falando de maneira estrita, mais precisamente chamado de conhecer ou reconhecer. A mente é considerada nossa sexta faculdade dos sentidos. Ela coordena tudo, identifica as impressões e os sentimentos que elas estimulam e as relaciona de volta com o órgão dos sentidos apropriado. Identifica objetos e os diferencia uns dos outros, reconhece-os e os nomeia. O skanda da percepção, portanto, torna possível rotular as experiências e expressá-las em pensamentos e palavras. Na verdade, ele completa o processo de percepção posto em movimento pelos dois primeiros skandas, da forma e do sentir. Quando olhamos para algo indistinto e não podemos muito bem definir o que é, existe um momento de incerteza e de confusão. Embora possamos ver o objeto fisicamente, nossa percepção dele é incompleta. Forçamos os olhos para vê-lo mais claramente, e, uma vez que percebamos o que ele é, nossa visão na verdade parece melhorar. Agora sabemos o que devemos estar vendo, portanto somos capazes de percebê-lo adequadamente. Isso é um exemplo de como a percepção trabalha como parte de uma experiência completa. A memória está ligada com a percepção, mas neste caso o objeto está dentro da mente. A percepção toma nota do objeto e se lembra dele. Sentimos como se estivéssemos vivendo no passado quando nos lembramos, mas a memória em si está na verdade no presente. Sempre é um novo momento de percepção, literalmente um reconhecer. A própria qualidade de saber, que é inerente à percepção, intensifica o sentido de individualidade separada. Ela cria um ponto de referência centralizado, de tal forma que a dualidade entre sujeito e objeto é fortalecida. Percepção é um processo de mão dupla de comunicação. De um ponto de vista comum, ela fornece uma ligação entre sujeito e objeto, conectando o observador com o mundo externo. Mas de um ponto de vista absoluto, no qual nunca houve divisão entre o ser e o outro, a percepção os separa e enfatiza a lacuna entre eles. Assim, contribui para o desenvolvimento do ego. A percepção é tradicionalmente definida como a mente perseguindo seus objetos. Está relacionada ao elemento fogo, que se estende com suas chamas como línguas famintas, alcançando e consumindo. O fogo também ilumina, assim como faz o conhecimento, e assim como as chamas se dissolvem no ar tênue, as percepções parecem reais, no entanto não se pode pegá-las nem contê-las. A percepção é comparável a uma miragem, quando um viajante sedento vê um lago no deserto, mas é apenas uma ilusão criada pela mente a partir de um intenso desejo por água. A percepção purificada se manifesta como Buda Amitabha, a luz infinita. No pensamento indiano, conhecimento e percepção sempre estiveram equiparados à luz. A mente brilha espontaneamente com sua própria radiância, iluminando seus objetos. Ser percebido é brilhar na luz da consciência. A consciência iluminada de Amitabha olha profundamente em direção a cada objeto dentro do campo ilimitado de sua percepção, reconhecendo e apreciando suas qualidades particulares. Esse tipo de saber une o sujeito e o objeto, em vez de separá-los um do outro. A energia pura da percepção dissolve as fronteiras em uma unidade transcendente de observador e observado. Condicionamento. A palavra sânscrita sanskara, o quarto skanda, tem sido traduzida de muitas formas diferentes. Parece não haver uma única palavra que seja inteiramente adequada ou conveniente. Eu me deparei com as seguintes traduções: pensamentos, intelecto, conceito, eventos mentais, ocorrências mentais, fatores mentais, formações mentais, construções mentais, volição, intenção, motivação, impulsos, forças, condições, atividades, predisposições e tendências habituais. Aqui proponho o uso de condicionamento, que parece expressar seu significado global, especialmente porque a palavra em questão sânscrita é muitas vezes traduzida como condicionado. O condicionamento é o maior grupo entre os 5 skandhas, contendo muitos elementos ou fatores diferentes. De uma maneira muito genérica, ele pode ser levado a representar a totalidade de tudo o que surge na mente, assim como os dharmas podem, grosso modo, serem levados a significar todos os fenômenos.
Desse ponto de vista, Trungpa Rinpoche usou o intelecto em seu livro Glimpses of Abhidharma, e no livro tibetano dos mortos nós usamos conceito. Entretanto, esses fatores condicionadores não se referem realmente a todos os pensamentos e atividades discursivas da mente. São tipos específicos de estados mentais causadores, dando origem às nossas visões, emoções e ideias características, que por seu turno, são as causas de nossas ações. Eles existem na corrente mental como predisposições latentes, mais do que como pensamentos ou conceitos plenamente desenvolvidos. Embora possuamos todas essas tendências inerentes, alguns deles se tornam fortalecidos através do surgimento repetido, enquanto outros raramente aparecem, portanto criando as diferenças entre as pessoas. Estão intimamente conectados com o caráter. Com a ajuda deste skandha, o ego se expande para se tornar uma personalidade em pleno desenvolvimento. A coisa mais significativa sobre esses estados mentais particulares é que eles levam à ação, que é o significado literal de karma. Podem ser vistos coletivamente como impulsos motivadores, porque colocam em movimento a corrente kármica de causa e efeito. São como os motores dirigindo o mecanismo do karma. Todas as atividades do corpo, fala e mente, nossos feitos, palavras e pensamentos manifestados, surgem deste skandha. São gatilhos kármicos. A palavra sanskara transmite as ideias de construção e conclusão. Ela completa o processo de reagir e perceber, e constrói a versão de cada pessoa da realidade. Também cria um sentido de artificialidade. É uma alteração do estado natural da mente. Existem diferentes listas de fatores condicionadores entre as várias escolas filosóficas budistas. No Vajrayana, disse que são 51 ou 52 deles, algumas vezes arredondados para baixo para 50 em textos descrevendo a iconografia de certas deidades. Muitas das deidades tântricas usam guirlandas de crânios ou cabeças cortadas que simbolizam os fatores condicionadores em sua natureza purificada. Cada uma é como um eu separado, algumas vezes assumindo o controle completamente, algumas vezes aquietando-se em segundo plano, mas se olharmos de perto para elas descobrimos que não existe ser unificador entre elas, nenhuma delas é eu mesmo. Portanto, quando são cuidadosamente levadas a cabo e despidas de sua realidade aparente, esses egos fragmentados perdem sua vitalidade e tornam-se apenas guirlandas de crânios que a pessoa desperta usa como adorno. Para o nosso propósito aqui, será suficiente entender essa definição geral de condicionamento, mas alguns leitores podem estar interessados em olhar a tradicional lista de fatores em maiores detalhes. Alguns são sempre encontrados juntos, enquanto outros são mutuamente excludentes. Eles aparecem e desaparecem de momento a momento, formando continuamente novas combinações. Os 5 primeiros são intenção, atenção, contato, sentimento e percepção cedilha maiúsculo O. Eles são sempre ativados na corrente da mente, não importa o que estejamos pensando, sentindo ou fazendo. O mais importante deles é a intenção, definida como o primeiro movimento da mente em direção a um objeto. Não é necessariamente deliberado ou plenamente cônscio, mas se examinarmos com cuidado nossas mentes, podemos muitas vezes descobrir motivações ocultas das quais não temos consciência na maior parte do tempo. Contudo, sua presença indica que a mente está sempre ocupada com uma coisa ou outra, e portanto com frequência criando causas kármicas. Karma depende de intenção. Se não existe intenção, não haverá resultado kármico, mas a própria intenção situa-se muito mais profundamente do que supomos. Os próximos 2 fatores são atenção e contato, nos quais a mente se foca e em seguida se conecta com seu objeto. Contato é o equivalente ao primeiro skandha, forma, que é o contato da faculdade dos sentidos com o campo dos sentidos. Em seguida vem sentimento e percepção, equivalentes ao segundo e terceiro skandhas, que já foram descritos. Embora estejam contidos dentro deste skandha, são também tratados como skandhas separados por si só, porque marcam estágios tão significativos no desenvolvimento da experiência total. Os próximos 5 fatores também estão sempre presentes, mas em graus diferentes. Portanto, sua força ou fraqueza relativa determina a qualidade de cada atividade mental. Eles são desejo, decisão, cuidado, concentração e entendimento.
Desejo é o elemento de atração pelo qual a mente é fortemente atraída em direção a algo. Pode ser por assuntos mundanos, ou pode ser pela iluminação e em benefício dos outros. Decisão é a aplicação firme da mente. Pode também significar devoção e confiança. Poderíamos dizer que a mente é devotada ao objeto e se confia a ele. Cuidado é trazer a mente repetidamente de volta ao seu objeto, e é a base da meditação. Concentração é mais completo do que cuidado. É a absorção da mente em seu objeto. Entendimento é o conhecimento direto resultante dessa absorção. As palavras sânscritas para as duas últimas formações mentais são samadhi e prajna, que podem também se referir aos estados mais elevados de meditação e sabedoria. Portanto, a potencialidade para sua realização está sempre presente na corrente da nossa mente desde o início, embora em nossa condição comum elas existam apenas como versões muito fracas da concentração e do entendimento. Contudo, sem elas nenhuma atividade mental e nenhuma ação corporal seriam possíveis. Em seguida vêm os 11 fatores condicionadores classificados como positivos e proveitosos. É muito difícil encontrar uma única palavra em inglês que transmita o significado desses estados mentais, por isso diversas palavras ou uma paráfrase possa ser necessária. Eles são, sem ordem fixa, fé, que é uma combinação de crença e confiança, vigilância sobre os estados mentais de alguém, um sentido de facilidade e harmonia no corpo e na mente, como resultado de treino meticuloso, equanimidade, vergonha inspirada pela consciência, medo das consequências de má ação, uma combinação de coragem, entusiasmo e energia, desapego, ausência de ódio, ausência de confusão, e não violência. Existem 26 fatores negativos e inúteis: ignorância e ilusão, desejo e apego, ódio, orgulho, dúvida e incerteza, falsa crença nos extremos ou da permanência ou da aniquilação do ser, raiva, contínua inimizade ou ressentimento, fúria abrasiva, violência ou intenção de prejudicar, inveja, falsidade, hipocrisia ao fingir possuir boas qualidades, desprezo e ocultação das boas qualidades dos outros, falta de vergonha, falta de medo das consequências, avareza e egoísmo, vaidade e narcisismo, ausência de fé e confiança, negligência sobre aceitar o que é bom e rejeitar o que é mal, preguiça, ausência de cuidado, inabilidade para aplicar sua compreensão à vida, resultante da falta de cuidado, inércia mental, inquietação mental, e desordem. Finalmente, existem 4 neutros, que podem ser proveitosos ou prejudiciais, dependendo de como se combinem com os outros. O primeiro deles é o sono, que pode ser sono real ou sonolência, e que é apropriado ou inoportuno, dependendo de tempo e lugar. O seguinte é o arrependimento, que pode se manifestar como remorso genuíno por fazer o mal ou como culpa e preocupação inúteis. Os 2 últimos fornecem uma análise do processo de pensamento. Primeiro, conjectura, que é um movimento inicial ou lampejo de pensamento, fazendo uma conexão, mas ainda buscando e incerto. Em seguida, reflexão, pensamento seguro no qual a mente se estabelece em seu objeto, examina-o e adquire conhecimento sobre ele. Essa lista não representa o que consideraríamos comumente toda a série de tendências humanas. Os fatores condicionadores tradicionais são realmente apenas os materiais básicos para nossas emoções e padrões de pensamento mais complexos. Algumas das antigas escolas budistas possuem listas ainda maiores, seguindo linhas similares. Elas foram compiladas depois da morte do Buda de memória por seus discípulos, a partir de tópicos que ele mencionara como sendo relevantes para seus exercícios. Acima de tudo, os fatores foram especificamente identificados como sendo ajudas ou obstáculos no caminho, estão relacionados com o desenvolvimento ou detrimento da percepção meditativa e da conduta virtuosa. Quando investigamos este skandha e nos conscientizamos de seu nível de funcionamento dentro de nós, começamos a perceber em que extensão somos programados e como todos estes fatores precondicionados e interdependentes determinam nosso comportamento. Os detalhes da análise não são vistos como particularmente importantes no Vajrayana, mas é extremamente importante estar ciente do princípio de condicionamento. Uma vez que comecemos a perceber essas forças em funcionamento, podemos sentir que são muito significativas em nossas vidas, que elas constroem nosso caráter e são essenciais para nossa identidade.
mas olhar dentro delas para descobrir sua realidade é como perceber que não existe nada sólido por dentro. A imagem tradicional deste skanda é a bananeira. As folhas da bananeira crescem aireto do caule em bainhas, mais como um cisantesco alho poró, e não importa quantas camadas você retire, nunca chega ao núcleo central. O condicionamento está associado com o ar, o elemento de movimento e atividade. Ele forma o brotar da ação, as causas do karma. Portanto, quando é purificado, sua essência é revelada como a realização sem esforço de todas as ações. Essa é a qualidade especial do Buda Amoghasiddhi, sucesso infalível, que é o senhor da família do karma ou ação. Sua atividade iluminada não se origina da confusão, portanto não dá origem a causa e efeito kármicos. Ela surge espontaneamente de sua inseparável sabedoria e compaixão. Isso é energia pura, dinâmica, não mais distorcida por ignorância e não mais dando origem a nenhuma outra ilusão. Consciência. O quinto e último skanda é a consciência, Vijnana em sânscrito. Consciência é aquilo que sabe ou experimenta. Não implica uma consciência mais elevada ou desperta, que é expressa pela palavra jnana. O prefixo vi em Vijnana indica divisão e separação. Vijnana é consciência dividida, dualista. Não e mais total, mas limitada e fragmentada, é separada de seu original, primordial de conhecimento não dual e se tornou a consciência comum da vida diária. Em alguns casos, vi pode indicar até mesmo negação da palavra em que funciona como prefixo. Metaforicamente, podemos dizer, de verdade que a consciência comum é inconsciência, comparada com o genuíno despertar de Inanna. Sempre que falemos de consciência em psicologia budista, se refere a todas as funções da mente não iluminada, incluindo o que a psicologia ocidental chama de subconsciente ou inconsciente. Dizemos que estamos inconscientes durante o sono, ou, em coma, mas a mente sanática subjacente ainda está ativa nesses estados, portanto ainda é categoriada como Vijnana. A consciência possui 8 aspectos. Os 6 primeiros operam através dos 6 sentidos. Todos os skandhas são interdependentes, e a consciência os permeia a todos. Nenhum deles poderia funcionar sem a presença da consciência, portanto ela já é inerente mesmo no primeiro, o skandha da forma. Forma é a simples existência dos sentidos e seus objetos. A consciência os traz à vida, por assim dizer. Disso à parte, a consciência se apoia em todos os outros skandhas para poder operar. Não é uma entidade fixa nem algum estado abstrato de pura consciência, mas um processo impermanente, mutável, dinâmico. Os 6 primeiros aspectos deste skandha são a consciência da visão, a consciência da audição, a consciência do olfato, a consciência do paladar, a consciência do tato e a consciência da mente. Esta última é equivalente à mente racional. Ela coordena a informação dos outros sentidos e experimenta pensamentos e sentimentos. Tudo que chega através dos sentidos vindo de fora e todas as ideias e emoções que surgem de dentro chegam a nós como imagens mentais e servem como objetos da consciência mental. Esses 6 primeiros tipos de consciência estão no nível da vida em vigília. O 7º aspecto é chamado de a consciência mental afligida ou impurra, e é responsável pelo nosso sentido de ser. Trungpa Rinpoche a chamava de a mente nebulosa, porque está nublada pela ignorância, a aflição emocional fundamental. Aflição, ou klesa em sânscrito, quer dizer literalmente uma dor, alguma coisa que nos dói ou atormenta. É a dor de não conhecer nosso ser verdadeiro, indestrutível e desperto. Essa ignorância permeia a consciência dos 6 sentidos, de tal forma que todas as nossas percepções são imediatamente influenciadas pela confusão. Essa mente nublada é o nível dos sonhos, das memorias, das imagens subconscientes e da confusa corrente subterrânea dos pensamentos. Age também como ligação entre as primeiras 6 consciências e a 8ª, que é a consciência original, ou o armazém dos pontos de referência, como Trungpa Rinpoche a chamava. A 7ª consciência olha em ambas as direções. Ela manda mensagens dos sentidos e da faculdade mental para serem mantidos nos bancos de memória do armazém, e as traz de volta para a superfície quando quer que sejam necessárias na vida em vigília. Fornece acesso à vasta biblioteca de informação que cada um de nós possui, que está em constante processamento e utilização enquanto seguimos em nossas vidas diárias.
A oitava consciência é a base das outras 7. Ela guarda os registros deixados pelas experiências passadas, que em retorno tornam-se as sementes das experiências futuras. Mas é difusa e indiferenciada, nem mesmo é dependente deste corpo e desta vida em particular. É potencialmente um sentido de ser, mas não um indivíduo plenamente formado. Carrega a continuidade dos efeitos kármicos de uma vida para a próxima, e cria um corpo mental durante o bardo entre a morte e o renascimento. De algumas formas, corresponde ao nosso conceito de mente inconsciente, mas é entretanto chamada de consciência porque está sempre presente e potencialmente consciente, mesmo em coma ou em sono profundo. Onde quer que haja mente, haverá consciência. Os dois termos são usados de forma intercambiável. Mente ou consciência está muito intimamente ligada com prana. A força da vida é equivalente à própria vida, porque ainda estamos vivos, enquanto o prana e a mente ainda não deixaram o corpo, mesmo quando estamos aparentemente inconscientes. Através da meditação, torna-se finalmente possível penetrar nesse nível e transformar a consciência comum, Vijnana, em conhecimento puro e não dual, Jnana. Podemos também olhar para os 8 aspectos da consciência em ordem reversa para ver como eles dão origem ao sentido de ser. A oitava é a fonte, contendo a semente latente do desenvolvimento do ego. É como o útero do ego. A sétima é o nascimento do ego por causa da ignorância de sua própria natureza verdadeira. Aqui a semente se agita em direção à vida e se torna um broto. Finalmente, o broto cresce para ser uma planta plenamente desenvolvida com a consciência mental como seu caule, enquanto as 5 consciências dos sentidos são suas folhas e flores, brotando do caule e se comunicando com o ambiente. A planta no seu todo é permeada pelo sabor do eu, mim, meu. No nível básico da oitava consciência, o ego é apenas um potencial, mas do 7º em diante está presente em toda a experiência. É difícil até mesmo imaginar a consciência sem o ego. Sentimos que sermos conscientes não implica de modo algum, automaticamente, estarmos conscientes de algo além de nós mesmos. Isso acontece por estarmos tão acostumados a pensar em termos de dualidade, com nossa consciência dividida. Mas consciência é exatamente igual a um show de mágicas. Quando olhamos com cuidado, nada está lá e nada realmente aconteceu. Existe apenas uma peça mágica de aparências, uma dança entre um observador imaginário e um fenômeno imaginado. Outra analogia é uma bola de cristal, clara e transparente por si só, mas aparentando assumir todas as várias cores que a rodeiam. A consciência partilha as qualidades do 5º elemento, o espaço. Como o espaço, ela é a mais sutil das 5 e permeia todas elas. É a primeira e a última, sua fonte e sua culminação. A consciência é luminosa. Em essência, ela é o Buda Vairochana, o iluminador. Ele incorpora o conhecimento da totalidade, a dimensão toda abrangente da verdade, a esfera de todos os fenômenos como eles realmente são. A consciência se expande ao infinito, não mais autocentrada, porque a distinção entre sujeito e objeto é transcendida. Isso não é algum sentimento vagamente oceânico, mas um saber vívido, preciso e direto das coisas em sua verdadeira natureza. É a mágica genuína do ser sem ser, experimentando as características do 8º aspecto de uma maneira completamente aberta e ilimitada. Esse tipo de consciência é simbolizada pelo círculo do 8º Bodhisattva masculino e o 8º Bodhisattva feminino, que também aparecem durante as visões do bardo. Os Bodhisattvas masculinos incorporam os 8 tipos de consciência e os Bodhisattvas femininos incorporam seus respectivos objetos de consciência. Eles dançam juntos, desfrutando do jogo de encontro e separação, contudo sempre plenamente cientes de sua unidade essencial. O Sutra do Coração, a essência dos sutras da perfeição da sabedoria, descreve como o Bodhisattva Avalokitesvara olhou com seu olho da sabedoria para os 5 skandhas e viu o seu vazio. Ele proclamou que forma é vazio, no entanto vazio também é forma. O mesmo é verdade sobre os outros skandhas. Sentimento é vazio e vazio é sentimento. Percepção é vazio e vazio é percepção. Condicionamento é vazio e vazio é condicionamento. Consciência é vazio e vazio é consciência. A natureza essencial dos skandhas é o vazio. Eles não possuem realidade própria. Isso significa que quando meditamos no vazio,
podemos nos libertar das atividades e características grosseiras dos skandhas e interromper o incansável fluir de causa e efeito que eles criam constantemente. Paramos de nos apegar à nossa ideia habitual de nós mesmos e relaxamos na amplidão e na claridade do espaço. Quando as escrituras falam dos Budas e Bodhisattvas entrando em estado de Samadhi e transmitindo ensinamentos, como no Sutra do Coração, eles estão descrevendo estados de meditação que são acessíveis aos seres humanos, e possível para nós olharmos para o interior de nossa própria natureza verdadeira assim como Avalokitesvara o fez. O que ele viu foi vazio não apenas como uma condição negativa, mas como uma positiva. O vácuo natural e espontaneamente se manifesta como o universo, com todos os seus fenômenos maravilhosos e variados. A existência pode não ser real no sentido que temos sempre imaginado, mas é real em um sentido muito mais maravilhoso, como o jogo do despertar. Tudo no universo está contido dentro dos 5 skandhas, e toda a expressão de iluminação está contida dentro da natureza dos 5 Budas. O vazio é inseparável da luminosidade, o poder criativo da mente desperta, e portanto a essência pura dos skandhas aparece como luz radiante brilhando a partir do coração dos Budas. Os skandhas por si só são neutros, não são algo de que tenhamos que nos envergonhar ou tentar suprimir. Em qualquer caso, é impossível se livrar deles. Enquanto estivermos vivos, possuímos os 5 skandhas, mas porque os possuímos temos também a natureza dos 5 Budas. E simplesmente um processo natural. Enquanto existir um corpo para receber impressões dos sentidos, haverá sentimento, depois percepção e em seguida elaboração de pensamento sobre o que foi percebido. Essas elaborações dão surgimento a um ciclo interminável de pensamentos e ações subsequentes. De tal forma que nos recriamos continuamente de momento a momento. A prática da meditação possibilita que nos tornemos desemaranhados do processo como um todo, e paremos de os identificar e nos envolver com ele. Podemos simplesmente observar o que quer que surja na mente sem nos sentirmos orgulhosos dos bons estados mentais ou deprimidos pelos maus. Na meditação, simplesmente lidamos com a energia básica dos skandhas, que é liberada para se manifestar como padrões de consciência em vez de confusão. Não precisamos temer a perda de nossos eus transitórios e ilusórios. Mesmo um homem ou mulher plenamente desperto ainda possui um sentido de identidade pessoal e em geral irradia uma personalidade muito poderosa. Nossa existência física, sensações, percepções, condicionamentos e todos os conteúdos da nossa consciência constroem o retrato de quem somos. Agarramo-nos a esse retrato, temendo a morte e a não existência. Ao nos identificarmos com os skandhas, na verdade criamos uma nova vida, um novo eu a cada momento. Estamos constantemente formando as condições para nosso renascimento, seja ele na próxima vida ou aqui e agora. Mesmo quando os skandhas desta vida presente se separam e se dissolvem na morte, a corrente do karma continua. Ela nunca terminará enquanto nos auto-identificarmos com os skandhas, enquanto continuarmos a acreditar que realmente somos este corpo e esta mente. A exibição do estado desperto no coração de liberação através da audição encontra-se a visão dos 5 Budas, ou, como eles são frequentemente conhecidos, os 5 Tathagatas, Vairochana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitabha e Amoghasiddhi. Eles são as manifestações personificadas dos diferentes aspectos da iluminação. Por meio deles, podemos nos conectar com nossa natureza de Buda intrínseca. O derradeiro estado desperto, o que realmente significa ser um Buda perfeito, é inconcebível e inexprimível. É como pura luz, que torna tudo visível, mas será ela própria invisível até que seja refratada através de um prisma e dividida nas 5 cores do arco-íris do estado desperto. Em todas as tradições do mundo, a experiência mística, a experiência da realidade suprema, tem sempre sido descrita em termos de luz. Isso é mais do que apenas uma metáfora para expressar o inexprimível. Percepção espiritual é muitas vezes experimentada como uma verdadeira inundação da mente com radiância, algumas vezes mesmo com cores específicas. O som também pode desempenhar um papel em tais experiências e é muito significativo em liberação através da audição, mas acima de tudo, Vajrayana é repleto de imagens de luz, tremeluzente, brilhante, faiscante, deslumbrante, massas de fogo chamejante, anéis de chamas e fagulhas reluzentes.
todos aparecem espontaneamente a partir do vazio, exibindo a natureza da iluminação. Embora eu prefira despertar ou vigília à iluminação, existe um belo jogo de palavras em inglês entre luz e iluminação que não existe em sânscrito ou tibetano. Aquilo que torna um Buda iluminado ou desperto é Inanna, o conhecimento verdadeiro da realidade. Cada um dos 5 Budas representa e incorpora um aspecto particular desse Inanna transcendente. Esses 5 aspectos são muitas vezes conhecidos em inglês como as 5 sabedorias. Mas aqui existe um problema, porque sabedoria é comumente usada para traduzir uma outra palavra budista, prajna. Por exemplo, em frases como sabedoria e compaixão ou a perfeição da sabedoria. Tanto jnana quanto prajna incluem tudo o que subentendemos por sabedoria e conhecimento, entendimento e intuição. No final eles se fundem e no entanto são bem distintos um do outro. Portanto, embora no sentido geral fosse possível traduzi-los como sabedoria, é importante ser capaz de distingui-los. Várias outras palavras e frases têm sido apresentadas por tradutores recentemente, mas não acho qualquer uma delas satisfatória. Tanto em sânscrito quanto em tibetano elas são palavras muito simples e comuns, e são com frequência usadas em poesia. Portanto sinto que não é apropriado traduzi-las com termos mais obscuros que introduzem um tom muito diferente. Quando comecei a trabalhar com Trungpa Rinpoche, decidimos traduzir prajna como conhecimento e jnana como sabedoria, pela razão que conhecimento, prajna, leva à sabedoria, Inanna, o estado supremo. Entretanto, agora sinto que sabedoria é mais apropriado para prajna e conhecimento é a tradução mais natural e direta de jnana. Se atentarmos para como as duas palavras são usadas, a principal diferença entre elas é que o conhecimento possui um objeto ou um conteúdo, enquanto a sabedoria é uma faculdade ou uma qualidade da mente. Em qualquer caso, são interdependentes. Conhecimento pode levar à sabedoria, mas ao mesmo tempo, sabedoria é uma precondição para a obtenção do verdadeiro conhecimento. Embora possam existir separados um do outro em um nível mundano, são inseparáveis no contexto do conhecimento espiritual, um conhecimento que transforma a mente e o coração. Prajna é definido como o estado mental que conhece o vazio. É uma atitude e uma maneira de ser que resultam da experiência direta do vazio e do não ser. Portanto, a ênfase aqui é mais no aspecto da sabedoria do que no do conhecimento. Ele possui elementos de discernimento e percepção, e é simbolizado por uma espada afiada que corta através da dúvida e da ilusão. É uma das 6 perfeições ou virtudes transcendentes. Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, é o princípio feminino da iluminação, a mãe dos Budas. Ela dá nascimento ao estado de vigilância, cuja natureza verdadeira é jnana. Inanna é o supremo conhecimento da verdade, de como tudo realmente é. Um Buda é alguém que sabe, alguém que despertou para a verdade. O conhecimento supremo de fato tem um objeto, muito embora a distinção entre sujeito e objeto esteja transcendida. Ele é não conceitual e não dual. Não conceitual porque não é o resultado de um processo de raciocínio, mas de experiência direta, imediata, e não dual porque é uma unidade completa com essa experiência. Portanto, não existe mais qualquer sentido de um conhecedor ou um experimentador. É um estado de saber, um ser conhecimento, no qual o conhecedor se torna um com aquilo que é conhecido. Esse conhecimento é inato, tem sempre estado presente dentro de nós desde o início, mas é obscurecido pela ignorância e pela confusão. Despertar é realmente o reconhecimento daquilo que já sabemos, que sempre soubemos. Isso é apresentado na tradução tibetana de Jnana, YSS, que significa literalmente conhecimento primordial. É infinito, sem início ou fim, portanto está sempre fresco e novo. É sempre conhecimento direto, imediato, no momento presente. As 5 jnanas são 5 maneiras de conhecer a realidade, cada uma revelando um ponto de vista iluminado diferente. Elas se complementam entre si e juntas formam um todo perfeito. Não podem ser isoladas umas das outras e, fiéis ao princípio da interpenetragal, que devira sal apenas co-elementos. Cada uma contém todas as 5 dentro de si. Não são apenas atributos que os Budas possuem, elas são a natureza fundamental dos Budas. Brilham como a luz das 5 cores: branco, amarelo, vermelho, verde e azul.
Já vimos que os 5 skandhas e os 5 elementos são, em sua essência pura, os 5 Budas masculinos e os 5 Budas femininos. Agora encontraremos muitas outras categorias em grupos de 5 que correspondem a elas, e veremos como seus estilos característicos aparecem, tanto no mundo confuso do Sansara como no reino iluminado. Já que o todo da existência, tudo sem exceção, surge do estado desperto, tudo é em última instância uma expressão dos 5 Budas e partilha suas características. Portanto, tudo pertence à família de um dos 5 Budas. Seres humanos, todas as outras criaturas